É muito importante a gente compreender, e isso é uma coisa que gera sempre polêmica quando a gente fala sobre a submissão matriarcal, né? A submissão matriarcal, a submissão da esposa, ela é uma submissão condicionada. Ela é uma submissão condicional. Isso significa que a esposa temente a Deus, serva de Cristo, ela precisa se submeter ao marido, sim, quando ele se submete a Deus. Porque quando ele não se submete a Deus, ela precisa ser a primeira a adverti-lo. Quando uma pessoa está advertindo a outra, ela não está submetida. Ela está chamando a atenção. Então, esse processo de a esposa se submeter à liderança do marido, sim. E a gente tem aqui explicações muito modernas com relação, por exemplo, à neurociência, né? Uma tendência psíquica de tomada de decisão com viés racional muito maior, correlacionado com a presença de testosterona, uma tendência a tomar decisão muito mais emocional, afetiva, com a ausência da testosterona e a presença do estrógeno, da progesterona. Então a gente vai ter uma tendência muito clara de homens tenderem a ser mais racionais, mulheres femininas tenderem a ser mais emocionais, e é exatamente por isso que o homem vai ser a cabeça, porque ele vai ter uma facilidade um pouco maior de ver a situação de maneira fria, não afetiva, e aquela tonalidade afetiva que é necessária para dar todo o teor da riqueza da vida em casal, quem vai trazer é ela. Então a gente vai ter claramente assuntos onde é melhor que o homem tome a decisão e a gente tem que seguir a visão masculina em certas decisões e a gente ouvir o que o feminino tem e seguir a decisão feminina em outras. Porque a complementaridade da vida familiar é perfeitamente construída por Deus entre o masculino e o feminino. E o homem é bom em algumas coisas e a mulher é boa em outras coisas. Perfeito, perfeito. A minha interpretação ela é muito parecida com isso também, né? O que significa amar a mulher como Cristo amou a igreja para os maridos, para os homens? Qual que é a função deles? Eu vou falar minha interpretação teológica como teólogo também, que é... E aí a gente tem esse viés muito claro do homem masculino. Ele tem uma facilidade, uma tendência à tomada de decisão racional. E a gente que gera conteúdo, a gente sabe como, quando você está falando com o público masculino, quando você traz fatos e dados, você tem um engajamento maior do público masculino, e quando você traz histórias e personagens, você tem um engajamento muito maior do público feminino, tá? Então, quando a gente está falando de o homem amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, ele tem que amar de maneira racional. E aqui a gente tem um primeiro paradoxo, porque muitas pessoas, elas falam assim, mas como assim amar de maneira racional? O amor, Thiago, ele é um estado de espírito. Ele não é uma emoção. Tá? A gente entendendo, então, que o amor é um estado de espírito, ele pode ser densificado num processo de tomada de decisão intelectual como uma decisão racional. Porque Cristo amou a igreja apesar de todas as suas falhas. Só que isso não muda o fato de que Cristo via todo o potencial de florescimento e de frutificação que a igreja possuía, e é essa a visão que o marido tem que ter da tua esposa. Então, na hora que ele ama a sua esposa de maneira racional, ele tem que manter aquela ausência de emocionalidade. O amor masculino, ele é feito para ser dessa maneira. Ele não é para ser um amor emocionado. Ele é para ser um amor racional, que basicamente é uma constatação em hábitos e atitudes e uma vivência, uma decisão que é aceitar como é, sem esperar que mude, dando o seu melhor. Essa frase é uma constatação racional cognitiva do que o amor é, que é um estado de espírito, mas já no paradigma intelectual e no paradigma afetivo também. Porque quando a gente consegue olhar, o marido olha para a esposa e ama ela de maneira racional, é porque ele consegue justificar para ele o amor. Ele consegue dizer, eu amo a minha esposa por causa disso, apesar das falhas que ela tenha, apesar de ela ter me tratado mal um certo dia, apesar dela ter feito isso, aquilo, eu continuo decidindo amar. O amor da esposa é diferente. O amor da esposa, ele é um fruto de uma aspiração de admiração. Ela precisa conseguir olhar para o marido, e ela precisa olhar para o marido e ver ele como grande. Aí ela consegue refletir isso num estado de espírito, que é o amor, que é aceitar esse homem como é, sem esperar que ele mude, dando o seu melhor como esposa.
Porque ela consegue ver ele com o potencial futuro que ainda não se desdobrou. Mesma coisa que o marido faz de maneira racional, ela faz no processo afetivo e depois espiritual. Ela tem que olhar para o homem e falar assim, esse homem vai ser grande. Ele já é grande, só que ele não sabe quão grande ele é ainda. Eu vou ajudar ele a florescer e frutificar. Quando a mulher consegue ver o marido dessa maneira, ela ama. Certo. Você acredita que o amor, na sua profundidade, ele acaba? Ou o amor, ele simplesmente existe para sempre e ele é inacabável quando de fato ele existe? O amor é a matéria-prima da criação, tá? Deus criou a criação e cria a criação a cada instante através de uma matéria-prima que nós chamamos de amor, que é a vida, a consciência, esse estado de amor que é muito subjetivo, mas a matéria-prima da criação é amor. É como se a gente estivesse olhando tudo ao nosso redor, imagina que tudo fosse feito de ouro. E todas as coisas que são existentes, elas têm formas diferentes. Só que o elemento constituinte de todas as coisas e criaturas é esse ouro. Isso é como é o amor. O amor, então, por essência, inata, é infinito. Por isso que é uma característica inata da divindade, do divino. Ele é eterno, incondicional e infinito. O amor, a matéria-prima. A grande questão é o seguinte: nós, como criaturas, conseguimos utilizar esse amor que é infinito, ou reconhecê-lo em cada uma das suas criaturas, em cada uma das suas interações, a todo instante? E a resposta que a gente sabe é que a maioria das pessoas não consegue. Elas colocam-se autolimitações, são autoimposições de limitações a você ver a reflexão do que o amor é. A reflexão, porque o amor reluz. Então a gente se cega para não ver o amor em determinadas situações, ou seja, uma autoimposição de uma condição para ver a luz do amor. Isso significa então que o amor é infinito, mas a nossa vontade de amar não é. E aí dentro desse paradoxo, o que acontece em muitas situações, apesar da linguística falar o amor acabou, não é o amor que acabou, é que você parou de acessar o amor. E quando você para de acessar o amor, você criou uma justificativa racional para você sair do relacionamento, porque você não consegue justificar mais amar. Mas o amor não acabou. O amor está disponível, é só você utilizá-lo. Então dentro de um processo de amadurecimento, que eu falei no começo, o amor acaba, porque a pessoa ainda tem muitas restrições e apegos no processo de desenvolvimento de virtude dela, e ela tem muitas justificativas ainda e escapatórias para falar, o amor tá acabando, o amor acabou. E ela usa, muitas pessoas às vezes usam isso como chantagem, como jogo de negociação, de o nosso relacionamento tá esfriando, se você não fizer isso, eu não sei se a gente vai continuar, e começa a entrar num processo de amedrontar o cônjuge verdadeiramente, em vez de olhar pra dentro e falar assim, qual é a condição que eu estou colocando no meu relacionamento que está impedindo que ele vá para a próxima etapa de maturidade, que é uma condicionante minha. Eu não estou amando porque eu criei uma condição na minha cabeça que isso que ela fez ou que ele fez não é amável. Só que quando a gente vê o exemplo, amar como Cristo amou a sua igreja. Não importa o que aconteça. Aí a gente chega na frase, amar, aceitar o que é, sem esperar que mude, dando o seu melhor. Ou seja, é um estado de desapego, de rendição profunda à realidade no momento presente. É a ausência de desejo de que aquilo mude. Eu não quero que mude. Se é desse jeito, existe uma perfeição na criação. Por que o amor é tão poderoso? Porque no momento que eu me rendo, eu aceito a coisa do jeito que ela é, eu estou vendo aquilo como a perfeição da criação. O amor é apenas uma constatação da perfeição da criação naquele momento. O que é amor? As pessoas não conseguem explicar. É uma constatação da perfeição da criação naquele momento. Mas quando tá voando sapato em casa e um tá gritando, qual é a perfeição desse momento? É um desafio que está acontecendo naquele momento, dentro da perfeição daquele momento, para aprofundar sua capacidade de amar aquilo que é difícil de ser amado. Porque você tem as suas particularidades, os seus quereres, e aí quando a coisa fica um pouquinho desconfortável, você já fala assim, isso aqui não dá para amar. E é uma justificativa de evasão. E a gente sabe na psicanálise que todo processo evitativo é neurótico.
E neurose é a porta de todas as psicopatologias. Então o que a gente tem quando a pessoa não suporta desconforto, aqui a gente tem um casamento muito grande do cristianismo com a escola estoica. Onde você não suporta desconforto, você automaticamente dispara um gatilho neurótico de evitação e você foge por causa de um vício de fraqueza de caráter que você tem, em vez de você enfrentar aquele desconforto. O que você está dizendo é, quando tem um grande desafio, você foge. Foge. Ao invés de você amar apesar de, você foge. Exato. E você justifica racionalmente. Exato. Né? Cara, que interessante. Qual é o benefício de amar? Porque a gente só fala sobre desafios aqui. Só desafio. Tem que continuar amando, meu Deus, ele existe, a culpa é sua, é você que não tá acessando isso e tem que amar apesar de. Cara, qual que é o benefício de amar? Ó, a gente já chegando no consenso... De novo, né? De amar, não de se apaixonar. Sim, sim. É muito amar óbvio. é um estado de espírito. A gente já deixou claro que é um estado de rendição à perfeição do momento presente, da criação de Deus. Então, o amar é um estado de rendição absoluta. Quando eu consigo entender que quando eu amo, eu estou no estado de rendição absoluta, eu não tenho ansiedade, eu não tenho preocupação, eu não tenho tristeza, eu não tenho medo, porque eu aceito a perfeição do momento presente como ele se apresenta. O benefício do amor é o próprio amor. É esse estado de rendição absoluta ao divino, e nesse estado de rendição, onde eu me esvazio de mim mesmo, Deus habita em mim. Então qual que é o grande benefício de entrar no estado de consciência do amor? É que Deus habita em mim. Não existe presente maior. Ou seja, quando eu amo, eu ganho o presente infinito. Quando você ama verdadeiramente, por que as pessoas às vezes buscam muito essa idealização do amor romântico, hollywoodiano e tudo mais? Por causa desses pequenos capítulos e lapsos temporais que elas têm a experiência de Deus. Por que as pessoas buscam tanto se apaixonar? Porque durante aquele período, ela está num estado de entrega, de rendição tão profundo, que ela tem uma experiência de Deus. É como se fosse uma teofania. É um capítulo onde ela experiencia Deus parcialmente de acordo com o nível de rendição dela. E qual que é o segredo para transformar esse momento em uma realidade finita, digamos assim, até o final da sua vida material? A presença de virtudes. Porque quando a gente fala que amor é um estado de espírito, eu preciso ter uma disciplina supramundana até, para que eu consiga navegar e ter maestria sobre as experiências mundanas. Eu só consigo dominar o mundo se eu desenvolvo uma ferramenta que é supramundo. As virtudes, elas são supramundanas. Elas são estados intelectuais e espirituais que transcendem o estado mundano atual. Elas são incondicionais. A coragem é incondicional. A fortaleza é incondicional. A temperança é incondicional. Quando eu uso de temperança, eu não me frustro. É a capacidade de não se frustrar. Isso é um poder absurdo. Temperança. Só aquela pessoa, o que aconteceu? Bom, se aconteceu, então é realidade. Então eu vou lidar com isso como o fato real que é. A pessoa que tem temperança, ela sempre está lidando com as experiências da vida de maneira pragmática quando elas acontecem. No momento que a vida se revelou, a carta da vida se revelou, a pessoa que tem a virtude da temperança, ela para de fazer um joguete mental de isso deveria ter acontecido ou não. Não existe reclamação com a pessoa que tem temperança. Viver uma vida sem reclamação é uma bênção absurda. Aí quando a gente fala de dominar a temperança, fortaleza, a prudência, a justiça, a coragem, a racionalidade, a gente está se aproximando de estados de imperturbabilidade, Tiago. Que é uma virtude elevadíssima, contemplativa, que na Grécia Antiga era chamada de ataraxia, ou equanimidade no Oriente, ou imperturbabilidade, que no Ocidente é o chamado santidade. Esse estado de santidade é um estado onde os eventos do mundo acontecem, eu interajo com eles, mas eles não me perturbam. Então aqui a gente também está criando já uma neutralização lógica para as pessoas que acham que santidade é distanciamento ou desapego ou aversão às coisas do mundo. Não. Santidade é total interação sem envolvimento. Total interação sem movimento. Sem envolvimento.
Interessante, cara. Interessante. Porque realmente, assim, a gente consegue imaginar momentos onde a gente passa por essa fase, né? Eu vou chamar de fase assim, onde nada te abala, né? Onde você fala, não, tá tudo bem. E aí, de repente, passa. Sim. E aí você volta para aquela realidade, né? E aí você precisa buscar aquela experiência, porque é viciante mesmo, de alguma forma. Sim. Muito interessante, cara. Então a gente tá falando sobre o amor e eu acho que essa é uma grande sacada. Foi uma coisa que mudou a minha vida e meu relacionamento. Foi quando eu entendi que o amor ele não é passageiro. Perfeito. Foi quando eu entendi que o amor ele tem muito mais a ver com uma decisão do que com uma emoção sua. Porque se você depender da emoção, ela vai oscilar e mais cedo ou mais tarde você vai entender que ele acabou. Perfeito. Assim como você tá feliz, tá triste, tem coisas que vão mudar. Sim. De repente você fala, não, eu vou pular fora porque o amor acabou. E o amor, decisão, ele não acaba, é uma decisão. Não. Né? Então isso daqui mudou drasticamente a minha vida. Sensacional. Então, cara, explica pra mim o que é a função da mulher sob a ótica da submissão. E se você puder, separa também, faça uma distinção do que é a submissão bíblica e o que é a submissão que essa turma que discorda dessa visão e considera como abuso, entende sobre definição. Vamos partir das premissas. Como a gente tem uma tendência mais racional, o homem, o desafio de maturidade dele é desenvolver afetividade e sensibilidade. A mulher, por já ter uma afetividade, uma sensibilidade pré-definida e pré-estabelecida, o grande desafio dela de amadurecimento é desenvolver racionalidade. Tá? Você sempre vai ter que desenvolver aquele elemento faltante da sua psique para que você alcance maturidade, que é um estado de plenitude. A gente compreendendo isso, e muitas pessoas que reclamam quando a gente fala de submissão, são as pessoas que exatamente na prática se submetem aos piores tipos. Por quê? Porque a mulher, na sua natureza mais emotiva, mais emocional, mais sensível, quando ela bate um checklist mental dela de que aquele cara é um cara de alto valor, ele não se provou. Ela acha que é uma impressão. Ela se desarma e ela joga toda a sua capacidade afetiva e sensível em cima daquele cara, e muitas das vezes esse cara não é honrado para receber esse nível de afetividade dela. E o que acontece na prática é que ela se vê submetida, apaixonada por um cara de baixíssimo valor. Muitas vezes um predador. Um abusador. Então, o que a gente tem, essas pessoas que mais que vociferam contra a submissão matriarcal bíblica, são as pessoas que, sine qua non, ela já tá mostrando por que ela não gosta da submissão, porque ela é emocionada demais, porque ela não tem autodomínio, inteligência emocional, sob a sua característica feminina, porque ela não desenvolveu a virtude complementar da racionalidade e ela não consegue ser cautelosa na escolha dos pretendentes. Isso faz com que ela esteja em um estado de altíssima vulnerabilidade. Por isso que ela ataca a submissão. Só que o problema dela não é a submissão, o problema dela é a falta de critério de escolha de parceiros. Quando você fala numa submissão matriarcal bíblica, e a gente está falando, maridos amem as suas esposas como Cristo amou a igreja, a submissão matriarcal ela é condicionada à submissão do marido a Deus, e esse homem é um homem honrado, idealmente um patriarca. Quando a gente fala que esse homem é um homem honrado, o que a gente vê na prática, quando uma mulher ela é devota de Deus, ela tem as suas rotinas sagradas, ela tem as suas rotinas de autocuidado, ela é cautelosa na escolha do pretendente, ela vai se submeter ao marido, que serve a Cristo. Ela se submete a esse marido, porque ele é honrado, ele é líder familiar. O que a gente vê na experiência real da vida dessa mulher é que ela vive alegre. Ela fica despreocupada, ela fica desarmada, ela fica feliz, ela auxilia, ela aconselha, ela se desdobra em 10, ela tem energia das 6 da manhã às 11 horas da noite. Por quê? Porque ela tá ocupando a função dela, que é agora fruto de uma escolha bem feita de um pretendente, que foi esse marido, servo de Cristo. Então essa submissão é uma bênção, é um baita de um privilégio. Só reclama dessa submissão ao marido, a submissão bíblica, a mulher que desconhece. Porque a mulher que conhece, ela fala assim, cara, a melhor coisa que eu tenho na minha vida é o marido que eu tenho em casa. Que esse homem é de ouro. E todos os dias eu tento ser a melhor esposa possível. Porque ele é temente a Deus e eu sou temente a Deus também. Ele cumpre a função dele, eu cumpro a minha. O problema, então, não está na submissão, mas está a submissão a quem? Sim, perfeito. A pessoa ela tem uma confusão, que é exatamente a causa da incapacidade dela de se relacionar, e ela projeta isso nas más escolhas de pretendentes, e depois ela coloca a culpa num bode expiatório que é a submissão. Sim. Não é a submissão o problema.
assim, ela errou e aí quase que justifica o erro dela, né? Atacando alguma coisa que na verdade não é o real culpado da situação e não olha para dentro. Exato. Né? E na verdade, né, o grande erro tá ali.